Olá, eu sou André Roncalha e esse é o Comentário Econômico da Semana. A pandemia avança no Brasil e o número diário de mortes já passou de 2.000. Enquanto isso, o governo federal parece ter acordado apenas uma vez que o discurso do presidente Lula o incomodou por meio de uma ameaça eleitoral em 2022. A postura do governo mudou radicalmente e a cúpula, quando fazendo entrevistas coletivas, passou a usar máscaras. O próprio presidente chegou a dizer que a vacina é a nossa maior arma, numa radical mudança de postura com relação a dias anteriores em que o governo ainda insistia na ideia de que o foco seria armar a população e que o vírus não passaria de uma grande histeria por parte da imprensa, né, que gostaria, né, de vê-lo saindo do poder. A economia vem mostrando uma desaceleração conforme esperado, uma vez que a extinção do auxílio emergencial a partir de 31 de dezembro tirou o dinamismo que vinha segurando a economia desde abril e junho do ano passado e que impediu uma queda mais profunda do PIB. Além disso, o governo conseguiu avançar na aprovação da PEC emergencial, que foi colocada como condição para liberar o auxílio emergencial nessa segunda rodada, agora em 2021. Os repasses devem ocorrer nas próximas semanas e o valor máximo total foi colocado a 44 bilhões de reais. Esse valor vai permitir que o auxílio seja dado num valor entre 175 e 350 reais, porém, com este valor, é muito possível que a cobertura da população atingida vai ser muito baixa. O IBGE divulgou hoje os dados do comércio varejista e, em janeiro de 2021, houve uma queda de 0,2%, somando-se à queda já em dezembro, mostrando os efeitos já da extinção do auxílio emergencial. Como a gente já mencionou aqui em outra ocasião, a equipe econômica já prevê uma queda do PIB, uma desaceleração da atividade econômica agora no primeiro trimestre de 2021. Se o auxílio emergencial for bem operado, tudo indica que essa queda pode ser tanto atenuada como até revertida nos próximos trimestres do ano. Os dados do IBGE para a inflação foram divulgados na quinta-feira, ontem, no dia 11 de março, e mostraram uma aceleração do IPCA para 0,86%. Isso já levou aos temores e ao reforço, né, que o mercado financeiro vem dando, a necessidade de o Banco Central começar uma trajetória de normalização da taxa de juros. Alega-se que a taxa de juros estaria muito baixa, no patamar de 2%, para uma inflação prevista, esperada até o fim do ano, de 3,9%. Isso significa que os ativos financeiros que estão rendendo 2%, eles não darão conta de, ao menos, proteger o valor dos ativos da inflação, porque a inflação vai avançar mais rapidamente do que a taxa de juros que remunera esses ativos, no caso, a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, que se encontra em 2%. Quando nós olhamos os dados do IBGE para o IPCA, o que a gente vê é ainda a mesma combinação de taxa de câmbio desvalorizada. Lembrem-se que a taxa de câmbio ela afeta o preço dos bens importados, principalmente aqueles bens associados a alimentos, aos bens intermediários que são insumos da indústria, como gasolina, o óleo diesel, que são também compostos por bens importados. Então isso faz com que haja uma pressão de custos sobre esses preços. Além disso, a gente tem um cenário internacional em que o mundo passa por uma mini bolha de commodities, então existe uma apreensão grande com relação à duração da pandemia. Isso faz com que vários países acumulem estoques de alimentos, acumulem estoques de outras commodities, que são basicamente insumos produtivos importantes, dentre eles o petróleo. E o petróleo também vem passando por uma apreciação significativa do seu preço internacional. O resultado é que a gente vê de maneira alternada, como vocês conseguem ver aqui no gráfico,
picos de preços determinados, em setores determinados. Então a gente teve ali inicialmente o preço dos alimentos, que incomodou muito nos últimos meses do ano passado, e agora os transportes passam a ser os preços que crescem mais, muito embora, como a gente já vê, os alimentos já venham arrefecendo o seu ritmo de elevação, como o gráfico mostra. Ou seja, existe uma alternância em preços setoriais localizados que vem incomodando o IPCA. A reação do Banco Central foi a de indicar uma preocupação, né, com o comportamento do índice de preço nesse ano e muito provavelmente, segundo previsões do mercado, o Banco Central vai sinalizar ao mercado que ele está antenado com o comportamento da inflação e as expectativas são de uma elevação da taxa de juros entre 0,25% e 0,5% na reunião da semana que vem. Esse é um pleito que já vem sendo feito há algum tempo, porque a curva de juros do Brasil se encontra muito inclinada. Como a gente vê aqui neste gráfico, comparativamente o México e o Brasil, a primeira coisa que a gente nota é que o México tem uma estrutura de contratos muito mais extensa. Notem a extensão da curva mexicana. Isso significa o quê? Que há contratos cuja validade, cuja maturidade são muito mais longas do que o contrato mais longo que nós temos de dívida pública aqui no Brasil, que é de 10 anos. E o que a gente vê? Que para um país que tem uma reação parecida em termos de controle da pandemia do Brasil, os investidores no México estão cobrando uma taxa de juros muito mais baixa para segurar um título muito mais longo. E notem que entre o presente e o futuro tem muitos riscos envolvidos. E os investidores parecem muito mais tolerantes a segurar um juro mexicano do que segurar um título brasileiro por um tempo muito mais curto. Então aqui no Brasil é o que a gente chama do prêmio de risco, que está muito elevado. Obviamente, as razões desse prêmio de risco elevado são as mais variadas. E no caso brasileiro, vão desde uma falta total de coordenação da crise sanitária a uma falta de planejamento sobre o que vai ser a correção da trajetória fiscal no Brasil e, além disso, o comportamento da taxa de câmbio aqui no Brasil, que é também resultado das incertezas pelo que passa a economia mundial, mas também a economia brasileira, sem mencionar todo o jogo de cena que Bolsonaro faz nas relações exteriores e também na sua política ambiental e principalmente na política sanitária. Porém, eu queria deixar aqui para vocês pontuado exatamente o fato de que a nossa inflação hoje é causada, né, fortemente por uma combinação de fatores que estão fora do nosso controle, que são o comportamento da taxa de câmbio, que historicamente é a taxa de câmbio mais volátil do mundo, como mostrou recentemente um estudo do grupo de estudos em macroeconomia do desenvolvimento da USP. Nesse sentido, eu entendo ser muito precipitado uma elevação da taxa de juros quando ainda há tanta ociosidade na economia, quando nós estamos entrando num ciclo de lockdown novamente que tende a paralisar uma série de atividades econômicas, com um desemprego ainda muito elevado e com pressões de preço que são pressões de custo, que não tem nada a ver com as pressões de demanda, que normalmente são aquelas afetadas pela política de taxa de juros. Então, nesse sentido, o Banco Central deve fazer uma sinalização para os investidores apenas para tentar diminuir a inclinação dessa curva de juros que eu mostrei aqui para vocês. Isso, infelizmente, vai ter efeitos fiscais, porque uma taxa de juros curta mais elevada vai fazer com que os títulos da dívida pública, que são remunerados por essa taxa, gerem maior encargo de juros na duração. O problema é que os títulos são muito curtos, ou seja, nós teremos que pagar esses juros mais elevados num período razoavelmente breve, agravando, portanto, o nosso problema fiscal, sem qualquer contrapartida de uma melhoria no gasto e no desempenho da economia, que vai fazer exatamente o governo arrecadar mais e amenizar o seu problema fiscal. Portanto, pessoal, fiquem antenados porque na próxima semana nós teremos o avanço dessa discussão e teremos no radar o comportamento do Copom, do Conselho de Política Monetária, decidindo a taxa de juros. Um grande abraço e nos vemos em breve.